Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Meus cumprimentos, doutor André. Prazer ouvi-lo, em especial quando concordamos em tantas coisas, mas discordamos nos resultados. A liberdade de imprensa é sagrada, é um patrimônio da democracia universal. É um patrimônio tão sagrado que o Constituinte deu imunidade tributária ao papel, à imprensa, os livros, os periódicos. Então, há, evidentemente, no regime democrático, uma opção preferencial pela proteção desse setor. Indiscutivelmente, se vamos tratar de concorrência, igualdade, favorecimento, entre os meios de comunicação, este já possui um favor constitucional em homenagem ao seu status, sua importância e sua relevância. O amor à liberdade não pode permitir que a Suprema Corte, em ano eleitoral, modifique a legislação eleitoral, retirando uma regra antiga, vetusta, que funciona há muito tempo nas eleições, como se estivéssemos diante de uma novidade, de uma inovação ou de uma surpresa. Este regramento das eleições é antigo, é clássico, é consolidado e é uma opção feita pelo legislador, não tendo faltado ao legislador oportunidades de revê-lo. Os argumentos da NJ, que eu admiro, poderiam tranquilamente ter sensibilizado o Congresso Nacional e não o sensibilizar. Inteligentemente, tenta-se a sensibilidade da Corte Constitucional no ano das eleições, tentando-a modificar uma regra estabelecida, consolidada no funcionamento das eleições. Eu gostaria de discordar do raciocínio da NJ num primeiro ponto, bastante relevante. O argumento seria totalmente sustentável se nós estivéssemos, nos dias de hoje, vivendo exatamente a disciplina antiga e o modus vivendi antigo. A limitação de anúncios em periódicos pode ter nascido lá atrás por uma questão de escassez de meios, de igualdade de oportunidades. Não é isso que vige hoje. O que vige hoje é financiamento público de propaganda eleitoral. E é absolutamente legítimo que o legislador decida, limite, regre onde e como podem ir os gastos públicos em campanhas eleitorais. Se os anúncios em jornais fossem exclusivamente financiados pela iniciativa privada, por dinheiro privado, poderíamos discutir se esse regramento é uma violência. Mas não, aqui houve uma estratégia com relação a recursos públicos. E o legislador, trabalhando com uma lógica de finitude e escassez de recursos, tem liberdade de fazer restrições. A liberdade de expressão artística e a vedação à censura estão na Constituição. Nem por isso podemos derrubar a vedação a showmícios. O showmício é vedado pela legislação eleitoral por N motivos. E não podemos invocar a liberdade artística e cultural para derrubar. Porque a mesma Constituição que põe severas balizas para gastos públicos com publicidade é com essa mesma Constituição que se financia propaganda eleitoral. E aí há um respeito aos recursos públicos essencialmente necessário e uma pressão social pela modicidade desses gastos. Lamento dizer que o teto de gastos é uma excelente baliza, mas não é a única baliza. Do contrário, diríamos, havendo teto de gastos para as campanhas eleitorais, tudo está liberado. Tudo é permitido dentro desse teto de gastos.
Vários dos senhores ministros desta corte já passaram pelo TSE ou lá estão e sabem o tempo da jurisdição eleitoral que é gasto com o exame das prestações de contas partidárias. E inúmeras coisas são inaceitáveis de serem feitas por partidos políticos com recursos públicos do fundo partidário. Então, é legítimo que o dinheiro público entregue à política tenha, sim, balizas legislativas. E não é discriminatório contra os jornais ter uma restrição de anúncios. É apenas uma escolha possível, razoável e lógica. A internet custa pouco para se anunciar. É um meio econômico, de bela economicidade. A internet pura, é gratuita. E aí, é esse campo o legislador aceitou, liberou e permitiu. Também o Ministério Público discorda veementemente da alegação de que uma mudança radical, como a proposta aqui, apenas para jornais, e não para showmício, e não para outdoor, e não para distribuição de bonés, brindes, etc., que também são elementos de campanha vedados pelo legislador e que se envolvem com liberdades, mas têm financiamento público, também afasta o Ministério Público completamente a ideia de que a mudança dessas regras de financiamento combateriam fake news. Com todo respeito, fake news é uma patologia grave da sociedade contemporânea. Não há dúvida que jornais escritos são figuras de máxima seriedade, com controle editorial, dependentes de publicidade e de assinantes e que merecem todo o respeito. Mas imaginarmos que a liberação de propaganda eleitoral em internet não aguçaria fake news é subestimar a miríade de sites mentirosos e descompromissados que hoje se sustentam com publicidade comum e que obteriam agora financiamento a partir de recursos públicos para a sua existência. Não há como financiarmos a internet apenas dos veículos impressos que vão à internet. Não. A liberdade é uma só e ela não pode ser distinta conforme o olhar que a jurisdição possa ter sobre um ou outro agente. A liberdade de imprensa alcança figurinhas de álbuns na jurisprudência desse tribunal. Esse tribunal abdica de examinar na liberdade tributária, tá, na liberdade do papel para impressão, aquilo que está sendo impresso. É uma liberdade. Não há exame de conteúdo. Neste caminho, então, insiste o Ministério Público, estamos a cuidar de financiamento público, de modicidade dos gastos públicos em campanhas eleitorais. E da mesma maneira que o legislador repele showmícios, repele brindes, repele outdoors, ele tem a possibilidade de restringir anúncios em veículos impressos. É, ao ver do Ministério Público, uma escolha legítima. Não é uma escolha ilegítima. Não se trata de preconceito, não se trata de perseguição, não se trata de discriminação, não se trata de violação da liberdade de expressão ou de informação. Mesmo porque esse é um setor econômico que goza, a partir do texto constitucional, de imunidade. Entende, então, o Ministério Público que sim, o impulsionamento, se pudéssemos nós mudar a lei, talvez não houvesse impulsionamento. Se pudéssemos mudar a lei, talvez tivéssemos que reduzir os recursos públicos que podem ir para a internet, em favor dos recursos públicos que podem ir para a imprensa tradicional, clássica e estabelecida. Mas isto não é uma escolha judicial. Isso é uma escolha do legislador na alocação de recursos públicos. É verdade, sim, o impulsionamento custou nas eleições de 2020, somente para o Facebook, quase 35 milhões de reais. Imaginarmos que plataformas funcionam generosamente, gratuitamente, não. Isto é business
da mesma forma que jornais são business. Mas a alocação dos recursos públicos pode, sim, ser balizada pelo legislador. E a mudança dessas balizas pelos fundamentos propostos inteligentemente pela ANJ pode, a meu sentir, ao ver do Ministério Público, não apenas reequilibrar o jogo entre a liberdade dos jornais e a liberdade da internet. A internet que não tem imunidade tributária e os jornais que têm imunidade tributária já são distintos ab ovo, mas pode, levando ao extremo toda a carga de liberdade e concepção de direito eleitoral que traz a ANJ aqui e a qual eu me vinculo em meu íntimo, deveríamos caminhar por completo para um sistema eleitoral sem regras, um sistema eleitoral de somente liberdades com financiamento público no teto. Tudo é permitido, é tudo liberdade, desde que respeitado o teto. Mas, se assim fizermos para os jornais, deveremos sucessivamente, em nome de outras liberdades constitucionais, também afastar as restrições do legislador. Entende o Ministério Público que essas restrições não são, de forma alguma, repressão aos jornais, mas são escolhas legítimas do legislador da proporção, da razoabilidade do gasto público em campanhas eleitorais. Então, é admissível essa restrição, não há violência nela e mais, ela é antiga. Ela é consolidada. Se houvesse a possibilidade de revermos isso, não deveria ser a esta altura do calendário eleitoral, mas bem mais adiante, numa reflexão que é possível ao parlamento fazer há muitos anos, porque se tratam de leis antigas e que o parlamento não reviu. Se o sistema político, os eleitos, o parlamento, não modificam esta regra, por que deveria a Corte Constitucional, a partir dos belos argumentos da ANJ, fazer a modificação aqui sobre o fundamento da inconstitucionalidade? E como zelar pela coerência de todo o sistema com relação a outras liberdades fundamentais que também são restringidas pela legislação eleitoral no financiamento público para elas, inclusive, não só no fundo eleitoral, mas também no fundo partidário. Tá? Como estamos diante de recursos públicos, é sim possível ao legislador impor balizas a esses gastos. Todas as liberdades em questão não estão ofendidas pela lei antiga, que funciona há muito tempo adequadamente. Por isso, entende o Ministério Público que a hipótese de preservação da ordem jurídica, não há inconstitucionalidade que justifique a mudança das regras num ano eleitoral, especialmente se tratando de leis antigas, testadas e em funcionamento. Não só essa, como outras liberdades, são tangenciadas pela lei eleitoral e os argumentos de exaltação dessa liberdade valeriam para outras também. E aí teríamos um marco eleitoral totalmente diferente, revogando, afastando, nulificando várias outras restrições que o sistema eleitoral brasileiro já elegeu e que assim funciona e tem funcionado ao tempo e ao modo a satisfação do eleitor, dos eleitos e da justiça eleitoral. É por isso que o Ministério Público entende e se solidariza com a excelência dos jornais brasileiros, as suas dificuldades econômicas, o absurdo do financiamento nos impulsionamentos dessas plataformas sem igual responsabilidade como tem os jornais, mas entende o Ministério Público que esses argumentos são metajurídicos e não justificam, ao nosso ver, a mudança, a revogação, a nulificação desses dispositivos pela Corte Constitucional. As liberdades aqui estão adequadamente assentadas, de modo conforme à Constituição, como o sistema político, legislativo, o jogo dos três poderes assentou e tem funcionado. Todos os argumentos de liberdade têm a nossa adesão, mas eles não chegam a produzir o resultado buscado pelos autores da ação. Por isso, o Ministério Público postula pela improcedência da presente ADI.
Muito obrigado, senhores ministros, senhoras ministras. Uma boa tarde.